Boa tarde. Eu vou começar a apresentação do trabalho do projeto Escola, que a gente realizou em Java. O grupo é composto por mim, Andrei, e pelo integrante Natan. Por motivos de horário, só eu vou estar gravando a apresentação do projeto. Eu vou iniciar a explicação pelas modas. Eu vou utilizar o funcionário para demonstração do código das models, das downs, da controller e da tela de cadastro e listagem. Começando pela model, a gente criou as strings necessárias para a model de funcionário. Nós criamos o construtor, que pede... A gente criou com o mesmo nome, para ficar mais fácil, tipo, de entender. Então a gente pede aqui o nome, o salário, a data de nascimento, o telefone, o CPF e o RG. E aqui dentro a gente atribui as variáveis da classe, as que forem passadas no construtor. E aqui a gente criou os gets e sets de funcionário. Get set de nome, get set de salário, e get set de data de nascimento, telefone, CPF e RG. Aqui a gente criou como string em vez de double, a gente converte mais para frente, quando a gente chega aqui na DAO. Aqui na DAO, seguindo o exemplo de funcionário, nós criamos uma variável de conexão e depois nós criamos todos os métodos para realizar o CRUD, que é o método de adicionar, né? E aqui dentro a gente tem o SQL, a query, para realizar o insert em funcionário, passando todos os atributos que estão descritos na tabela. E aqui a gente passa os values. Aqui dentro do try-catch, nós criamos a variável STMT, que recebe o prepare statement de SQL, que foi essa query que a gente declarou aqui em cima. E depois disso a gente seta como string, no caso dessas variáveis aqui, os gets que a gente tinha criado em model, com exceção desse, que é o de salário, que eu tinha citado anteriormente, que aqui a gente seta como double, para já mandar para o banco como um double, porque aqui, como a gente pode ver, esse é o script do banco. Aqui nós temos a tabela funcionário, e aqui ele é um decimal de 6 casas, com 2 casas depois da vírgula. Essa aqui foi a tabela que nós criamos de funcionário, e para a gente poder cadastrar um professor e um coordenador, nós referenciamos uma FK que chama o ID de funcionário. Então, para cadastrar um professor, nós temos o número de aulas dele e um FK que traz um funcionário aqui em professor e o mesmo conceito em coordenador. A diferença é que em coordenador nós não temos nenhum outro atributo específico dele, é somente o próprio ID e a chamada da FK de funcionário. A gente também tem a tabela matéria, que tem o ID dela e o nome da matéria, em varchar. Nós temos professor matéria, que é uma tabela que nós tivemos que criar por conta do relacionamento de muitos para muitos. E essa tabela ela tem o próprio ID como autoincremente e a variável SFK prof matéria, que seria um professor, e SFK matéria, que seria um FK que viria do ID dessa tabela matéria. Elas duas foreign keys aqui. A tabela turma, que espera a letra da turma, como, por exemplo, terceiro A, primeiro D, algo do tipo. E nós temos o relacionamento de um para muitos para coordenador.
seguindo o conceito de que um coordenador pode coordenar várias turmas, só que uma turma só pode ter um coordenador. Então, dentro da turma, a gente passa a FK de coordenador para cá. A tabela da turma professor, que também é um relacionamento de muitos para muitos aqui no banco de dados, que nós passamos a turma e o professor, além da chave primária dessa própria tabela. E nós também temos a tabela aluno, que tem o ID, tem o nome, a matrícula, a data de nascimento, o CPF, o RG, o telefone e uma foreign key que vem de turma, que é um relacionamento de um para muitos, onde esse aluno aqui pode ter uma turma. Enfim, todas as tabelas que nós criamos, a gente criou uma propriedade, um atributo, na verdade, chamado status, que é para o caso da gente precisar excluir algum dado, na opção de exclusão ele não realmente excluir, mas sim setar como indisponível. Aqui a gente deixa ele padrão, default D, que representaria disponível, e aqui no exemplo, aqui em excluir nós setamos ele para ir. Esse exemplo eu já vou mostrar mais para frente. Seguindo os exemplos aqui dos métodos de dentro da DAO de funcionário, nós temos o listar, ele retorna um result set, que é como se fosse uma string, que vai retornar todos os campos de por exemplo, de um funcionário. Então, quando ele retornar um funcionário, ele vai retornar todos os atributos cadastrados de um funcionário. Aí dentro nós temos a query SQL e um select na tabela funcionário, onde o status esteja como D, ou seja, disponível. E aí o mesmo padrão, nós temos o try-catch, criando a variável stmt, que recebe uma connection prepare statement dessa SQL. E seguindo nós temos o método de alterar, o mesmo conceito, uma string SQL. Aqui nós temos o update, no caso da tabela funcionário, e nós setamos os valores, não funcionário, data de nascimento, assim por diante. E nós também passamos o ID que a gente recebe aqui. Você precisa instanciar um funcionário e o ID, que é para saber onde esse update, ou seja, em que ID da tabela funcionário esse update tem que ser realizado. Seguindo, nós temos o mesmo padrão, o try-catch, a variável stmt, e nós temos os sets, e aqui é bem semelhante como o de adicionar. Nós setamos as strings, como estão sendo selecionadas em cima. Esse aqui é um set double do salário, e esse aqui, que é essa interrogação aqui, que seria o do ID, que vem de ID aqui em cima. Então a gente passa ele aqui como ID da tabela funcionário. E o método excluir, que tem uma string SQL também, que também é um update ao invés de um delete. Então nós só alteramos o status na tabela funcionário, nós setamos o status para ID indisponível, onde o ID seja o que foi passado aqui no método de exclusão. O try-catch, que a gente cria dentro dele o stmt, e seta aqui como int no o ID que foi passado aqui. A gente executa a query e depois fecha. Seguindo para controller agora, seguindo o exemplo de funcionário, aqui nós criamos o seguinte, nós precisamos instanciar uma tela de cadastro aqui. Então nós criamos essa variável private final, variável privada final, do tipo CAD funcionário, que seria uma tela de cadastro de funcionário, e nós damos esse nome aqui para ela, vkdfunc. E
também precisamos utilizar a DAO, que foi a que eu acabei de explicar, para nós podermos executar elas dentro dos dois métodos que tem aqui que eu vou mostrar. Então a gente chama DAO funcionário, passa o nome para esse objeto e instanciamos de DAO funcionário. A controller, ela vai esperar um cadastro de funcionário, uma tela cadastro de funcionário, aí a gente atribui essa variável aqui, e dentro dela nós temos que diz, ou seja, essa variável recebe essa variável que está vindo no construtor. Aqui dentro nós temos os dois métodos, o de verificar e o de alterar. O método de verificar, ele recebe todas as propriedades, ou seja, os atributos da tabela funcionário, nome, data de nascimento, CPF, assim por diante. E depois que ele recebe esses valores, aqui dentro ele verifica se os campos para realizar a alteração estão preenchidos. A gente usa o ponto equals, nesse caso, como o nome é uma string, a gente verifica se está vazio. Se algum dos campos que foi passado estiver vazio, ele usa essa tabela que é um objeto de cadastro funcionário e usa o método exibir mensagem, que exibe essa mensagem para preencher todos os campos. Se não, se tiver tudo preenchido corretamente, ele instancia a model de funcionário, cria o objeto e passa tudo que nós precisamos passar aqui. O nome, o salário, a data de nascimento, o telefone, o CPF e o RG. Depois que essa variável está criada, nós chamamos aquele método que eu expliquei agora há pouco, utilizando o DAO funcionário, que é um objeto de DAO, e chamamos o método adicionar. E nele nós passamos o funcionário que nós acabamos de criar. Nele nós poderemos acessar aqueles métodos de get, que são, no caso, esse aqui. Nós podemos dar um get em funcionário, get de nome do funcionário, data de nascimento, CPF e assim por diante. E por fim, nós utilizamos essa mesma variável aqui para exibir a mensagem novamente, e por esse método, um método de cadastro com sucesso, uma mensagem de cadastro de sucesso, e nós chamamos a mesma variável para poder fechar a tela de cadastro. O método de alteração agora, ele é bem simples e bem semelhante como o de cima. A única diferença é que aqui, além de receber os atributos de funcionário, nós também recebemos o código, que é para saber em que linha da tabela nós temos que realizar essa alteração. Ele verifica se algum campo está vazio, exibe a mensagem, se algum tiver. Se não, ele vem, ele instancia um objeto de funcionário, da model funcionário, e cria uma string id que recebe esse código. E então ele chama o método de alterar, que espera um funcionário e o código. E então nós criamos, depois que ele chama o método de alterar, nós instanciamos uma tela de listagem nessa variável. E depois que nós instanciamos esse objeto de listagem, nós carregamos a lista, que é para, depois que a alteração for feita, ele carregar a lista novamente, sem precisar que a gente feche e volte para poder visualizar a alteração. Aqui, o mesmo conceito, nós chamamos a variável, o objeto instanciado da tela de cadastro, usamos o método exibir mensagem e dizemos que o funcionário foi alterado com sucesso e depois fechamos a tela de cadastro. Seguindo para essas telas de cadastro e listagem, começando pela de cadastro, nós temos essa estrutura, aqui no exemplo de funcionário, os campos, onde nós recebemos os valores e os 3 botões, um de cancelar, que sai da tela, esse de alterar, para realizar as alterações, e o de salvar. Para o código agora, assim como a gente instanciou uma tela de cadastro na controller, o oposto tem que ser feito na tela de cadastro. Ou seja, aqui nós realizamos uma instância de controller funcionário. Então a gente cria um private
controller funcionário, aqui no caso um valida func. Aqui dentro do construtor, nós dizemos que essa variável que nós acabamos de criar é do tipo controller funcionário. E nós temos que passar, assim como nós vimos aqui no construtor, nós temos que passar uma tela de cadastro. Então nós usamos o dis, que instancia essa própria tela em questão como uma tela de cadastro na controller. O método, que eu tentei agora nos exemplos, de exibir a mensagem, esse método de buscar, ou seja, quando nós clicamos no método de buscar, ele busca os dados selecionados e traz na tela, quando nós pedimos para alterar algo, pela tela de listagem, ele realiza a busca e utiliza o código também e seta todos os campos lá com as informações da tabela para que o usuário possa visualizar e realizar a alteração. Esses dois métodos aqui, esse public habilitar alterar e o public habilitar salvar, eu vou explicar mais para frente, quando nós estivermos na home. Enfim, aqui é o botão, o método do botão de cancelar, ele dá um dispose, ou seja, essa tela de cadastro, ele fecha ela, bem simples, e aqui no botão alterar, o que ele faz é simplesmente criar uma tabela, uma variável correspondente à informação que vai vir daquele campo de texto. Ou seja, txt funcionário aqui seria esse campo de texto. Ele usa o getText e vai atribuindo em cada variável que seja necessária. E por fim, lá na controller, ele chama aquele método de alterar que eu expliquei anteriormente e passa o necessário, que são os atributos e o código para saber onde vai ser realizada a alteração. No botão de salvar, nós temos o mesmo conceito, nós pegamos os campos que nós iremos pegar as informações e jogamos em cada variável, assim por diante. E, como nós não precisamos passar uma linha da tabela, porque se é uma adição na tabela, ele vai adicionar na última linha, nós só precisamos passar os atributos, que seriam o nome, data de nascimento, CPF, RG, telefone e salário. Esses são os métodos da tela de cadastro. E agora na tela de listagem, nós temos a tabela. A tabela tem os campos, ID funcionário, todos os atributos dele e os botões de alterar, excluir e sair. Dentro da tela de listagem, nós temos um método do carrega lista, que ele vai fazer o quê? Ele vai instanciar um modelo do tipo default table model da tabela que eu acabei de mostrar, dessa tabela. E então depois ele vai chamar o DAO funcionário, vai instanciar um objeto e nesse objeto nós vamos criar uma variável resultSet, que foi aquela que eu expliquei anteriormente, que é como um array, que vai trazer todos os campos daquela, todas as informações daquela linha para essa variável rs, que é uma instância. Nós vamos utilizar, nós criamos o DAO, esse itens func, que é um objeto de DAO funcionário, nós utilizamos o listar, que foi aquele método que eu mostrei no DAO, que vai listar tudo que tiver na tabela funcionário. Aí ele inicia um try-catch e dentro do try um while que vai verificar o quê? Enquanto o rs tiver uma próxima, no caso, uma próxima cadeia de informação, né? Porque rs next, ou seja, se tiver uma linha, ele vai chamar esse modelo que nós instanciamos e vai setar que os objetos dele vão ser esse get string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são as posições da tabela aqui, nome funcionário, data de nascimento, CPF, RG, assim por diante.
Enquanto tiver, ele vai adicionando as linhas. E aqui o catch para, se houver algum erro, ele não crashar a aplicação e sim exibir uma mensagem de erro. Seguindo o exemplo, o btn Sire, ele tem um JObtainOpen de show confirmation log que vai perguntar se ele realmente quer sair e vai atribuir nessa variável sair, que é do tipo inteiro. Ele vai verificar se esse sair é igual a zero. Se o sair for igual a zero, ele dá um expose. Então, se o usuário clicar que ele não quer, vai retornar 1, vai ser diferente de zero e não vai sair. O botão de exclusão, que ele verifica se o usuário clicou em alguma linha da tabela, para ele poder puxar as informações. E aí, no caso, se ela for menor que zero, ou seja, se não for nenhuma linha da tabela, tendo em mente que as linhas começam a partir do 1, se for menor que, na verdade, que elas começam a partir do 0, se for menor que 0, ele exibe uma mensagem pedindo para selecionar uma linha. Se não, ele cria um int linha que recebe daquela instância que nós criamos da tabela um getSelectRow, que vai dizer qual linha que nós selecionamos. E depois ele vai criar um int id, onde nós passamos o JTableFunc, nós pegamos o valor da linha em questão que foi selecionada na posição 0. Ou seja, ele vai pegar o ID desse funcionário, nesse exemplo, e vai atribuir a variável inteira, a variável ID, que é do tipo inteiro. Aqui nós fazemos o caching, porque ele retorna um objeto, nós fazemos o cache para string, e como nós precisamos atribuir em um objeto que é inteiro, nós usamos o integer parseInt. Depois disso, nós chamamos o DAO funcionário, criamos a instância dele em delete, e esse objeto delete nós chamamos o método excluir, que eu expliquei anteriormente, que recebe o ID de onde será realizado, na verdade, a atualização daquele status para indisponível. E depois disso, ele mostra uma mensagem dizendo que a exclusão foi realizada com sucesso, e depois carrega a lista de novo para que a gente possa ver essa alteração realizada. E o botão de alteração, que ele segue aqui no início o mesmo princípio, ele verifica se tem alguma linha selecionada. Se não tiver, ele pede para selecionar. E se já estiver selecionada, ele cria as strings e vai a string de código, a string de nome e assim por diante, conforme os atributos desse, no caso de funcionário, e começa as atribuições. Ele cria o mesmo conceito, ele cria um int linha, que recebe qual linha foi selecionada, e utilizando essa linha aqui dentro dos getValue e at, nós podemos pegar cada campo, do 1 ao 6, neste caso, e atribuindo a cada variável propriamente, fazendo o casting. Depois nós instanciamos a tela de cadastro, aí nós damos o nome de alterar, e nós chamamos o buscar, que foi aquele método que eu expliquei, que ele busca os dados que foram selecionados dessa linha para poder jogar na tela de cadastro para a gente poder realizar as alterações. E aí ele chama esse método habilitar alteração, que foi o que eu disse que eu vou explicar mais para frente. Ele basicamente habilita o botão de alteração. E depois ele seta como visível essa tela de cadastro, para que o usuário possa realizar as alterações. Agora eu vou para Home. Basicamente, o programa segue essa base. A única diferença é que em cada situação nós somente alteramos o que é específico de cada tabela. Então, se nós fôssemos criar um aluno, nós só passaríamos os atributos
necessários para aluno, mas o conceito em si é o mesmo. Eu vou explicar a home agora. É, Na home nós colocamos um título, essa explicação do motivo do projeto, e aqui nós temos dois combo box, um para cadastrar e um para alterar e deletar. Esse conceito aqui de um botão só para os três seria pelo fato de que, para nós realizarmos uma listagem, alguma alteração ou deletar algum dado, nós partimos da tela de listagem. Então, esse botão chama todas as telas de cadastro, dependendo da opção que for selecionada, e esse aqui chama uma tela de listagem na opção que foi selecionada. No clique de cada um desses, nós criamos o seguinte código. Nós pegamos pelo combo card, que seria esse combo box, e nós pegamos o selected index dele, ou seja, quando ele vai dar um drop aqui, e quando o usuário selecionar uma dessas opções, ele vai armazenar essa opção dentro de selected, que é do tipo inteiro. E então nós começamos um switch case para cada caso das opções do menu do combo box. Então aqui, né, como a gente está vendo aqui em funcionário, que é a primeira opção do combo box, se for ele instancia uma tela de cadastro e instancia uma tela de cadastro na variável tela func e chama o botão habilitar salvar. E depois ele seta como visível essa tela de cadastro. E assim por diante, seguindo cada exemplo. No caso aqui, professor, coordenador, matéria e assim por diante. E aqui em listar, alterar, deletar, é o mesmo conceito, só que aqui nós só instanciamos uma tela de listagem dessa vez, e aqui nós só setamos como visível, porque essa tela de listagem vai chamar uma tela de cadastro na sequência do código. E agora que eu explico a ideia daquele botão esses dois métodos de habilitar e alterar. Como nós utilizamos uma tela só para... Deixa eu abrir aqui. Como nós usamos uma tela só para realizar a alteração e o cadastro, nós desabilitamos um desses botões dependendo da situação que o cliente, que o usuário selecionar. Então, se ele selecionar que ele quer realizar uma alteração, a tela de cadastro tem dois métodos que ou ele desabilita o salvar, se a opção for alterar, ele deixa só o alterar disponível, ou seja, ele desabilita o botão de salvar, e se ele quiser salvar algum dado, ele só vai precisar deixar o botão de salvar habilitado, então ele desabilita o de alterar. Isso é para que, por exemplo, se o usuário clicar em alterar lá na tela de listagem e os dados foram jogados para cá, ele não acontecer, por exemplo, dele salvar de novo algum dado, por exemplo. Então, nós desabilitamos o de salvar, dependendo do caso, e o de alterar, dependendo do caso. Eu vou começar agora as exemplificações do funcionamento, de fato, das telas. Eu vou seguir o padrão aqui, eu vou tentar criar um de cada um aqui, realizando a funcionalidade em si do sistema. Eu vou rodar a tela da home. Bom, como eu estava exemplificando, as opções, funcionário, professor, coordenador e assim por diante. Esse aqui são os vínculos de professor-matéria, quando nós queremos definir qual matéria um professor dá. E aqui, um vínculo de turma-professor, para definir qual turma um professor dá aula. E aqui as listagens dos mesmos. Eu vou realizar o cadastro de um funcionário. Vou chamar ele de Luiz. Vou dizer que a data de nascimento dele é de 1995.
do mês 5 do dia 13. Vou colocar um telefone aqui qualquer. Um CPF também, fictício aqui. Qualquer coisa. Um RG também. E um salário, que é aquele double. Vou colocar como 1.500. E aqui o botão de alterar está desabilitado, como eu tinha explicado. Então nós clicamos em salvar e ele exibe a mensagem de que o funcionário foi cadastrado com sucesso. Eu vou realizar o cadastro de outro funcionário, só de exemplo. Salvar ele também. Vou mostrar a listagem deles. Aqui são alguns testes que eu tinha feito anteriormente para testar se estava dando tudo certo. E aqui são os 2 funcionários que nós cadastramos anteriormente. Eu vou sair dessa tela. Voltando aqui, vamos criar um professor e um coordenador, seguindo esses 2 funcionários que nós acabamos de criar. Então eu vou criar um professor chamado Andrei. Então eu vou dizer quantas aulas ele dá. Eu vou colocar que ele dá 3 aulas. E eu vou selecionar o funcionário o qual ele corresponde. Então eu seleciono aqui Andrei. E salvo. Aí ele exibe a mensagem de que o cadastro foi um sucesso. E agora eu vou criar um coordenador. E eu vou, com o coordenador, se eu esperar qual funcionário ele é, eu vou selecionar aqui Luiz e realizar o cadastro. Se nós viermos aqui, o professor Andrei já foi selecionado. Aqui nós temos o ID do professor, que corresponde a esse nome de funcionário, ou seja, o funcionário Andrei é o 9º na tabela. Isso é para a gente poder selecionar na hora de fazer as alterações. E aqui o número de aulas, que eu selecionei como 3. E agora eu vou listar o coordenador Luiz, que eu tinha acabado de criar. Seguindo aqui, nós vamos criar uma matéria. Vou chamar ela de Educação Física. E vou salvar. Matéria salva com sucesso. E vou também criar um vínculo de um professor com a matéria. Ou seja, eu vou dizer que o professor Andrei, que a gente criou agora há pouco, ele dá aula de Educação Física. E vou salvar. Ele diz que o vínculo foi cadastrado com sucesso. Vou criar também um aluno, vai se chamar Douglas. Eu passo o número de matrícula dele, a data de nascimento, um telefone, o CPF, qualquer coisa também, e seleciono uma das turmas que nós temos aqui. Eu vou realizar o cadastro de alguma turma, mas essas aqui são as turmas que nós já temos. Terceiro A, B e C. Eu vou selecionar que ele é do terceiro B. Só vou alterar a data, que eu coloquei errado aqui. Vou colocar dia 25 e vou salvar. O aluno foi cadastrado com sucesso. Agora vamos criar um cadastro, né? Vamos vincular uma turma a um professor. Então nós selecionamos aquela mesma turma que nós cadastramos o Douglas, acho que era o terceiro B, se eu não me engano. E vamos definir o professor dessa turma, um dos que pode ser, nós podemos realizar vários vínculos, mas vamos realizar esse aqui como o Andrei. E vamos salvar. E então ele realiza o vínculo de cadastro com sucesso. Eu vou listar o aluno, né, que nós tínhamos criado, o Douglas. Ele está aqui, ó, Douglas, matrícula 24, aquela data de nascimento que nós setamos. E aqui a turma, né, terceiro B. E o ID da turma também, para nós podermos realizar todos aqueles métodos lá. O que mais? Eu tinha realizado o cadastro. As turmas, as matérias cadastradas, né, Educação Física, e as outras matérias que nós também temos aqui cadastradas. Turma professor, Andrei, como professor da turma terceiro B, e
o ID de professor e o ID de turma. Eu vou realizar a exclusão desse vínculo de professor Andrei com a turma terceiro B, que é aquele status que nós vamos setar para indisponível. Para nós realmente não, por exemplo, excluir um vínculo onde nós temos uma outra FK que referencia uma turma, para não ocorrer nenhum problema na realização das funções. Então, eu clico para excluir e ele diz que a exclusão foi realizada com sucesso. E o professor Andrei, com vínculo com a turma terceiro B, já foi removido. Nós também podemos excluir o aluno Douglas. Opa, cliquei errado. Excluir. E ele diz que a exclusão foi realizada com sucesso. Já não existe mais aqui. Vou sair. E é basicamente essa a ideia do nosso programa. Muito obrigado pela atenção e boa tarde.